Se você tem um vendedor faz tudo na sua empresa, então você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. E eu vou te explicar aqui, agora nesse vídeo. Olha só, se você tem um vendedor que é responsável por todo o processo de prospecção, e você também, com esse mesmo vendedor, ele é responsável em conduzir aquele processo de vendas até o fechamento do negócio, você pode ter um problema sério aí de vendas na sua empresa. Olha só, o processo de prospecção, ele é um processo que ele dá muito trabalho. E você tem que ter aqui um volume grande de empresas. Você tem que falar com várias empresas, várias pessoas, para você conseguir fazer o contato com uma, despertar o interesse nela, para aí sim você gerar uma oportunidade para você começar a falar de vendas, tá? Então, normalmente, um processo de prospecção, ele tem de 6 a 8 tentativas de contatos para você conseguir falar com aquela pessoa. Então, se você pega uma lista de 50 empresas e você vai fazer 6 tentativas de contato, é no mínimo aqui 300 tentativas de contato para você conseguir falar aí com essas 50 empresas, beleza? E aí o vendedor, então, ele pega a primeira semana dele e ele vai começar a prospectar essas empresas. Ele vai usar telefone, e-mail, LinkedIn, você vai encontrar qual é a melhor cadência aí dentro do seu processo de prospecção. E aí ele vai falando com um, com outro, com outro, com outro. Então isso ele faz na primeira semana. Legal? Aí algumas dessas 50 pessoas, vamos pensar aí, 20 dessas 50 pessoas, eles vão querer fazer uma reunião de vendas com você. Então, você vai começar a marcar, na segunda semana, você vai começar a agendar aí 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 reuniões na segunda semana. Legal? Então, a segunda semana do vendedor, ele já não vai mais prospectar com a mesma intensidade, porque agora ele tem outras tarefas, ele tem as reuniões com os clientes. Então, aqui, dos 50, ele gerou 20 reuniões, beleza? Dessas 20 reuniões que ele fez com o cliente, dependendo aí agora do seu processo de vendas, você vai precisar detalhar um pouco mais, você vai precisar montar, de repente, se é serviço, um escopo de um serviço, se for produto, você vai ter que fazer uma apresentação aí do produto, enfim. Você vai ter mais uma ou várias reuniões ali para o cliente entender como que vai ser ali o projeto dele, o produto dele que ele vai utilizar. Legal. Desses 20, então, que você fez a reunião, vamos supor que 15 evoluíram para uma apresentação aí da sua solução. Bacana. Terminou a apresentação da sua solução, 10 vão querer receber a proposta. Legal? Então, tudo isso está passando, ó, primeira semana, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta semana, já está um mês aí esse processo. Desses 10 que receberam a proposta, vamos supor que metade, 5, vão entrar na fase de negociação. Aí é mais uma semana. Aí a sexta semana, a quinta semana, a coisa rolando aqui. E o seu processo de prospecção parado. Porque o seu vendedor agora, ele tem um monte de atividades que ele precisa fazer nessas 20 oportunidades que ele encontrou e ele está conduzindo no seu processo de vendas. Então, quando você tem um vendedor só que faz tudo, quando ele encontrar as oportunidades de venda, ele vai parar de prospectar, porque ele não vai ter tempo de fazer tudo isso com intensidade. E aí, olha o problema. Aqui, ó, você gera um abismo entre o seu processo de prospecção e o seu processo de vendas. E você parou a engrenagem de gerar novas reuniões, de gerar novos negócios. E quando você para de prospectar, de gerar novos negócios, você cria um buraco no seu processo de vendas, não só para esse mês. Vamos supor que o seu tempo médio para fechar uma venda são 60 dias. Então, se você para de prospectar hoje, você está criando um buraco, um abismo no seu processo de vendas que vai impactar nos seus próximos 60 dias. E muitas empresas acham que ter um vendedor só que faz tudo, ela está economizando.
na verdade, ela não está economizando, ela está perdendo muito dinheiro, perdendo muita oportunidade. É por isso que a metodologia que tem trazido mais resultados, que é o processo que veio lá do Aaron Ross com a receita previsível, é você ter equipes separadas. Uma equipe que faz a prospecção, que são os SDRs, e uma equipe que são os vendedores. Então, enquanto o vendedor está conduzindo os negócios, apresentando, fazendo proposta, gerando o valor, negociando, o outro time de SDRs está procurando mais empresas e falando com mais empresas. Então, a sua engrenagem de prospecção e abastecimento de novos negócios, ela nunca para. Então, se você somar o custo dessas duas pessoas e você comparar com o volume de vendas que você gera, aqui você tem uma rentabilidade muito maior na sua empresa. Então, se você quer ter um processo de vendas que gere negócios todos os dias, que não pare, que te dê escala, que te dê previsibilidade, então você tem equipes separadas de vendedores e equipes separadas de SDRs. Além de você ter essa questão de não parar a engrenagem, você cria especialistas em cada assunto. O SDR, falando cada vez mais com empresas, com pessoas, argumentando, gerando interesse, qualificando, ele vai ficando cada vez mais especialista nesse assunto. E o vendedor, gerando negócios, negociando, apresentando solução, ele fica cada vez mais especialista. O vendedor, se ele for prospectar, ele tem que prospectar algumas poucas contas estratégicas só, mas o processo, o volume que vai te dar negócios todos os dias, que vai abastecer o seu funil de vendas, vai abastecer o fluxo de caixa da sua empresa, ele tem que ser feito com equipes separadas. Faça isso então, tenha as duas equipes, SDR e vendedores, para você ver o quanto que você vai gerar de resultados aí na sua empresa.